O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Caríssimos, caríssimas, permitam-me, antes de qualquer coisa, mandar um abraço àqueles que estão em Vazante e que tivemos a oportunidade, na quinta-feira, de nos encontrarmos e fazermos o primeiro seminário de turismo religioso daquela cidade. Também tive a oportunidade de celebrar no Santuário de Nossa Senhora da Lapa, um contexto muito bonito e rico que tive a oportunidade de experimentar. Portanto, saudação ao Padre Marcos e também a todos aqueles que nos acolheram, ao prefeito Gabriel e também ao vice-prefeito Giancarlo. Hoje, neste dia que nós celebramos o último sábado do tempo comum neste ano, temos o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36, que nos é apresentado como uma belíssima, singular e preciosa advertência. Permitam-me olhar com vocês aquilo que, do versículo 34 ao versículo 36, nos é dado como uma advertência, um alerta. Estamos aqui no texto de Lucas, onde ele conclui um dos seus discursos escatológicos. O que é isso? Simplificando, um discurso que vai buscar apresentar sempre a perspectiva de que tudo tem um fim, tudo termina. O mundo um dia vai terminar, a nossa vida vai terminar, e quem tiver dúvida disso, não se preocupe que o tempo resolve. E tendo tudo um fim, é necessário termos a responsabilidade de que o presente seja vivido como aquilo que ele significa, presente. E o abramos, o observemos e dele façamos a experiência tal qual como quem ganha um presente. Um presente que gosta. Ou, como diz a boa educação, em determinados dias é importante a gente lembrar disso. Presente, a gente recebe, sorri e cuida. Presente a gente recebe, sorri e cuida. E vejam, tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós. Qual dia? O dia que seria o ponto final da história, seja a minha individual ou a nossa coletiva. Um coração insensível, tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Percebam que a gula e a embriaguez estão vinculadas a algo que é prazer e a algo que também signifique necessidade. Bom, gula. A pessoa que vai comer muito, ela quer, de algum modo,
satisfazer as suas necessidades. A embriaguez, ela quer se desligar do mundo de algum modo. Geralmente, gatilhos para as pessoas que têm dependência em álcool são grandes tristezas, frustrações e também outras substâncias. A gula é aquilo que enche o nosso estômago. E qual de nós não precisa comer? Qual de nós não precisa se alimentar? Nenhum de nós pode se arrogar a essa prerrogativa de que não precisa alimentar-se, nutrir-se. Entretanto, a gula significa buscar satisfazer-se e nunca encontrar a saciedade. Encher-se, empanturrar-se e mais, não observar quem está ao lado. É aquela pessoa que, se ela tem um bolo que serve 20, ela come o bolo das 20 e se esquece que tem pelo menos mais um em casa. Gula em si significa isso. Empanturrar-se, mas esse empanturrar-se está marcado com um vazio imenso. A embriaguez, ela tem como ponto buscar, a princípio, sentir um determinado prazer por aquilo que bebe, mas quanto mais se bebe, mais desligado fica. E parece que menos a gente sente. Brincadeiras à parte, e não é com alegria que eu faço essa apresentação, já perceberam que muito dificilmente a gente vê uma pessoa que está embriagada cair e se machucar muito, ou às vezes ter noção do quanto se machucou? Não estou dizendo que isso é uma regra, mas eu já vi cada queda de pessoas embriagadas que eu disse assim, como é que conseguiu continuar andando? Está completamente anestesiada diante de tudo. E aqui, a gula e a embriaguez estão associadas às preocupações da vida. Quem não as tem? Quem não tem que se preocupar com o boleto que vai vencer depois de amanhã? Quem não tem que se preocupar, será que eu conseguirei pagar todas as contas? Mas, será que fulano está bem? Ainda, meu filho onde estava? Caros, preocupações das mais diversas vertentes, das mais diversas formas, que nos desassossegam. E que em um determinado momento, portanto que somos desassossegados, ficamos inquietos, angustiados. Em um determinado momento, nós somos capazes de dizer, inclusive, isso: eu não quero mais saber disso, lavei as minhas mãos. Lava-se as mãos pelo marido, lava-se as mãos pelos amigos, lava-se as mãos pelos filhos, lava-se as mãos pelo namorado, pelo esposo, pela esposa, e por aí vai. A tal ponto que a pessoa chega e você já sabe, já sei o que vai ser hoje. Quando tem aquelas circunstâncias em que o homem e a mulher têm que encher o ouvido do outro, só porque não tem mais ninguém e às vezes abusa, é claro que nenhum de vocês nunca viu isso acontecendo, nem em casa e nem aconteceu com vocês e nunca fizeram com ninguém. A mulher nunca perturbou o marido buzinando na orelha dele e nem ele buzinando, ou então quando não resolvem fazer a pirraça, típica de homem e mulher dentro de casa. Ninguém aqui nunca viu isso acontecer. Não é verdade? Meus caros, tomai cuidado para que os vossos corações não se tornem insensíveis, ou por causa da gula, da embriaguez e das preocupações. Significa exatamente, tomai cuidado para que diante de todas as dificuldades da história, ou daquilo que aparentemente pode satisfazer no momento, ou deixar vocês completamente desligados da vida das pessoas, não os faça serem insensíveis. A insensibilidade de não ter compaixão, de não ter atenção, de tratar tudo como comum. Aonde uma cena triste eu vi uma vez, como por exemplo uma criança que passou pelo irmão que estava
numa noia terrível. Oi, tá tudo bem aí? Numa noia tão terrível que o menino de em torno de 7 anos passava pelo irmão que estava lá, jogado depois de um grande uso de substâncias, passava como se fosse a coisa mais natural do mundo. Já tinha sido incrustado dentro do coração daquele menino aquilo como a coisa mais comum e natural. A insensibilidade significa que não me afeta mais. Em alguns casos já estou tão cansado e tão exausto diante daquilo que não deixo mais com que aquilo me chame a atenção. A insensibilidade de olhar para alguém, a insensibilidade de sentir dor. A gente se acostuma também com dor. Se nós nos acostumamos com o que é bom, não nos enganemos, com o que é ruim também. Então, tomai cuidado, vigiai, orai. Porque a vida tem o seu peso, a história tem a sua capacidade de apresentar as coisas mais bonitas e mais feias. Muitos acalentos, também muitos tormentos. A vida em si, vivida com responsabilidade, exige de nós mais do que simplesmente passar pelos caminhos, por pessoas. Exige um olhar atento. É exatamente por isso que Jesus vai dizer, tomai cuidado, porque o primeiro responsável pela insensibilidade somos nós. Quando começamos a achar que tudo é comum, tudo é normal, está tudo bem. Ficar atentos, orar a todo momento, não é aquela atitude quase que às vezes doentia, onde nós só repetimos as palavras. Não é o fato de simplesmente carregarmos algo que seja de caráter religioso. Não. A oração significa exatamente um diálogo tal aonde, com sinceridade, dizer a Deus o que agrada e o que desagrada. O que pesa e o que alivia. Orar a todo momento, percebendo sim que Ele é constante conosco, mas tendo ciência dessa constância que Deus é conosco, ter nele a nossa força e o nosso amparo, porque há dias em que matar um leão é simplesmente o café da manhã. Há dias onde até nos perguntamos, será que amanhã vai estar tudo bem? Só um detalhe, tem dia que eu estou aqui assim, eu falo assim, gente, está tudo tão calmo. Tudo tão calmo, ninguém brigou com ninguém, não teve ninguém que agrediu um funcionário, não teve outra pessoa que tentou fazer uma coisa errada, não teve alguém que passou mal, tá tudo tão bem. Será que amanhã não vai cair o mundo? Confiar na constância daquele que está conosco e sabendo que aquilo que nós recebemos agora, que se chama presente, como presente, precisa ser sempre desembrulhado. E termos atenção para o que nos é apresentado. E na responsabilidade do presente, reconhecendo que Ele está conosco, não deixar com que nos acostumemos com o que é ruim, com o que é feio, e nem com o que é bom. Com o que é ruim, com o que é feio, e nem mesmo com o que é bom. Porque, caso contrário, nós nos acostumamos tanto com as coisas e com as pessoas, que tem determinados momentos em que a gente nem percebe que a outra pessoa, por exemplo, o homem fez a barba, a mulher cortou o cabelo. Não percebemos que o outro está mais acabrunhado, quieto, ou que ele está alegre demais. O que será que está acontecendo que fulano está assim hoje? Se não olhamos com atenção para os que estão ao nosso redor, como nós olhamos a vida? Como olharemos a história? Tivemos a oportunidade hoje de escutar a profecia de Daniel. O texto de hoje é a continuação do texto de ontem. E dá a explicação de uma visão que Daniel teria tido. 4 animais terríveis que apresentam-se, o último animal mais horrendo do que todos os outros.
inclusive um chifrezinho que parecia fazer um escarcéu danado. E tudo isso para dizer só uma coisa. Daniel, a história pode ter muitos homens e mulheres que apresentam-se como poderosos, que ocupam lugares de destaque, mas todos eles passam. Esteja atento, Daniel, para perceber aquele que no fundo conduz a história. Aquele que deve ser a sua esperança. E lembremos-nos que nestes dias, mais especificamente na quinta-feira, nós vimos no texto de Daniel a imagem na qual ele é colocado na cova dos leões. De lá, ele sai intacto. Não se curva ao culto que queriam obrigá-lo a prestar. E quando ele sai intacto, da cova dos leões, não ofende ao rei, mas ele prova que o Senhor, seu Deus, a quem ele confia, com quem ele dialogava na sua oração, 3 vezes ao dia, diz o texto, esteve com ele e o fez passar por um momento de grande dificuldade, intacto. Aqueles que cultuavam outros deuses, aqueles que olhavam para várias coisas que aparentemente, ou outras ideias que poderiam inclusive apresentar segurança, cultuavam ao rei, cultuavam a outros deuses. Eles curvaram-se e tornaram-se tão insensíveis a tudo que foi apresentado na vida e na história de Daniel, que tiveram um desfecho triste. Quando Daniel sai da cova dos leões, eles são lá jogados. E antes de seus corpos caírem no chão, já tinham sido abocanhados. É uma imagem simples para dizer: se a nossa esperança realmente é o Senhor nosso Deus, é preciso estarmos sempre voltados para Ele, numa oração que não é repetição de palavras, não é uma mera formulação de frases, e também não se constitui como uma mera obrigatoriedade a ser cumprida. Não, mas uma convicção de que eu estou contigo e estás comigo, de tal maneira que eu tenha os olhos bem atentos, Senhor, para perceber que ao longo da história sempre me apresentas belezas, riquezas e nas dores aquilo que podemos fazer de melhor. Que os nossos ouvidos escutem com aguçada atenção alegrias, tristezas. Que o nosso coração sinta. Seja compassivo e atento, como sois com a nossa vida. E que nossos pés, por onde quer que passem, possam deixar as marcas de tua presença. E no fim, que possamos fazer do agora aquilo que ele realmente é para cada um de nós, presente. Caríssimos, tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Ou eles já estão insensíveis a Deus. E por consequência, obviamente, só pode estar insensível o coração a Deus, o coração que já é insensível para quem está ao seu lado. E aí a chave cai. Com confiança e de pé, apresentemos ao Senhor nossas preces. A nossa resposta será: Cristo ouvi-nos, Cristo atendeu.